Prezados irmãos, prezadas irmãs, celebramos o maior tesouro, o maior presente que Jesus poderia oferecer a cada um de nós na celebração de hoje, a Eucaristia. Jesus não sabia como dar menos, porque Ele é Deus. Jesus não poderia dar mais, porque Ele entregou a si mesmo e deu o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade a cada um de nós. Se nós que estamos aqui presentes, se nós que acompanhamos, aqueles que acompanham a Santa Missa através da televisão, através da internet, pudesse entender o que é a Eucaristia, a nossa vida mudaria. A Eucaristia é o maior de todos os presentes. A Eucaristia é a maior graça que Deus poderia dar a cada um de nós. Muitas vezes as pessoas não entendem, não percebem a Eucaristia, porque nós não conseguimos perceber como que Deus tão grandioso, tão poderoso, é tão simples. Nós, seres humanos, nós gostamos muito de complicar as coisas. Nós temos uma grande facilidade de complicar as coisas. Eu peço sempre a graça de Deus de ser um padre descomplicado, de ser um padre que sabe desburocratizar e facilitar a vida das pessoas para elas se encontrarem com Deus. E Jesus era da mesma forma. Jesus poderia ter nascido em um palácio, Jesus poderia ter nascido no meio do ouro, poderia ter nascido nos melhores locais deste mundo, mas Ele nasceu em uma manjedoura, no meio dos animais, entre as palhas. Mas apenas vir ao mundo, apenas viver entre os pobres de uma maneira simples, não foi suficiente. Jesus queria permanecer com cada um de nós. E veja, Jesus escolheu o pão e o vinho para entrar dentro do pão e do vinho e se tornar um conosco. Muitos de vocês são casados. Por mais que você ame o seu esposo e a sua esposa, os cônjuges, um pai e uma mãe, ninguém tem a capacidade de entrar dentro da alma do outro. Por mais que você diga, o sangue do meu filho, o sangue da minha filha, o sangue dos meus pais são o meu sangue, ninguém tem a capacidade de dizer que o sangue que corre nas suas veias é o sangue do seu filho, da sua filha ou do seu pai, da sua mãe. Quando nós recebemos a Eucaristia, é isso que acontece. Não é uma presença espiritual, é carne, é vida. O sangue de Cristo se torna um com o nosso sangue. A alma de Cristo se torna uma com a nossa alma. Aconteceu um momento na história da igreja, nós precisamos voltar aproximadamente 800 anos. Havia um padre que havia saído da Alemanha e tinha ido para a Itália. Ele estava em uma cidade chamada Bolsena. E aquele padre, ele vivia, o padre não está falando em Lanciano, que é um milagre eucarístico, um dos mais fantásticos. Quem tiver a oportunidade de ir para Lanciano, que é uma cidade da Itália, que quando o padre levantou a Eucaristia, ele não acreditava, e de repente a Eucaristia se transformou em um pedaço de carne, e aquele pedaço de carne ficou na mão do padre. Até hoje em Lanciano, as pessoas podem ir visitar, você vê no ostensório, que tem um pedaço de carne, e eu tive a oportunidade o ano passado de ir a Lanciano. Alguns de vocês que estão presentes aqui foram com o padre, e eu me recordo que havia 2, 3 médicos no grupo, e depois que acabou a nossa visita a Lanciano, eu fiquei muito curioso para ouvir o que os médicos estavam falando. Então, o grupo se dispersou, tinha um momento para fazer compras,
para as pessoas irem nas lojas, porque assim, se tem peregrinação, se não dá um tempinho para as compras, para as lojas, depois as pessoas brigam com o padre e dizem que a peregrinação não foi boa. E eu me recordo que acabando aquela visita a Lanciano, eu fiquei do lado dos médicos e comecei a ouvir o que eles diziam. E eles falaram, é um miocárdio, é um tecido do coração que não podia ter se mantido vivo por mais de 1000 anos. E eles continuavam dizendo, o sangue que foi comprovado em laboratório é sangue de uma pessoa que ainda está viva. É sangue AB, é sangue dos judeus. E eles disseram o mesmo que disse o laudo da Eucaristia. O Verbo se fez carne. Mas aconteceu este outro exemplo deste padre que veio da Baviera, da Alemanha, e esse padre estava na Itália, com crise de fé, com dificuldade para acreditar na Eucaristia. Quando ele levantou a Eucaristia, começou a gotejar, a jorrar sangue da Eucaristia. E aquele sangue manchou o corporal. Aquele sangue manchando o corporal, a primeira coisa que as pessoas fizeram, e até o padre, foi chamar o bispo. E o Papa morava próximo, o Papa morava em Orvieto, e o Papa disse, eu gostaria eu mesmo de ir presente, mas o Papa não foi, enviou um bispo. E depois de um ano, em 1264, a igreja aprovou aquele milagre eucarístico, e houve uma grande procissão eucarística ali naquela cidade da Itália, e de repente a procissão eucarística se espalhou para o mundo todo. Infelizmente esse ano em Macau nós não teremos, em muitos lugares do mundo, praticamente em todos os lugares nós não teremos. É lindo quando nós temos as procissões, que o padre caminha com o ostensório, caminha no meio das pessoas. Não sei nos outros lugares do mundo, aqui tem pessoas da Índia, de Goa, tem pessoas de outros lugares da Índia, pessoas de Portugal. No Brasil, muitos católicos passam a noite toda preparando tapete para Jesus Eucarístico. As pessoas pegam como se fosse o pó de serra, alguns pegam coisas da natureza, folhas, e preparam tapetes, às vezes por quilômetros. E de manhã, quando tem a procissão eucarística, a procissão passa em cima daquele tapete, Jesus Eucarístico passa no meio das pessoas. Qual foi a primeira procissão eucarística que aconteceu na história? Possivelmente alguns diriam assim, padre, a primeira procissão eucarística foi aquela que aconteceu depois desse milagre eucarístico. Não, a primeira procissão eucarística, quem fala isso é o Papa Bento XVI. Primeira procissão eucarística foi quando Maria foi visitar a sua prima Santa Isabel. Maria no seu ventre tinha Jesus Eucarístico. Maria era como se fosse um ostensório. Maria caminhando pelas ruas, pelos caminhos de Nazaré, visitando a sua prima Isabel, realizou a primeira procissão eucarística que aconteceu no mundo. Mas por que a Eucaristia é tão importante para nós católicos? Por que nós acreditamos tanto na Eucaristia? Como entender a Eucaristia? Voltemos para o capítulo 6 do Evangelho de hoje. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de São João, capítulo 6, e se vocês quiserem entender a Eucaristia, preciso ler com mais calma esse capítulo. Tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 13 são duas chaves para a interpretação e a compreensão do Evangelho de São João. Começo do capítulo 6, e aqui você vai imaginando, vai visualizando aquilo que o padre está dizendo. Começo do capítulo 6, uma grande multidão havia percebido que Jesus tinha capacidade de curar doentes. Jesus havia curado muitos doentes. O que aquelas pessoas começaram a fazer? Vamos segui-lo. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se ele pode realizar milagres também na nossa vida. E eles haviam ouvido a pregação de Jesus, não por 20 minutos, 2, 4, 6 horas. E de repente aquelas pessoas estavam com fome, e Jesus disse aos apóstolos, dê vocês mesmos a comer para estas pessoas. E aí aconteceu a multiplicação dos pães que nós conhecemos. No outro dia, Jesus estava em um local deserto, Jesus fugiu
porque depois que aconteceu a multiplicação dos pães, queriam fazer Jesus um rei, queriam coroar Jesus, fazê-lo um rei por causa do milagre. Jesus fugiu, foi para a montanha, mas de manhã encontraram Jesus novamente. E quando eles encontraram Jesus, Jesus já foi muito direto. Jesus é muito verdadeiro. É fantástico como que Jesus é direto e ele não dá rodeios. Jesus, quando encontrou aquela multidão de novo, Jesus falou: eu sei por que vocês voltaram. Vocês voltaram porque ontem eu enchi a barriga de vocês com pão e peixe. É por isso que vocês voltaram. Vocês não estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão aqui porque vocês ganharam alimento. Então Jesus disse: existe um alimento que é muito superior a este pão que vem da terra. Existe o pão do céu. Eu vou dar de comer da minha carne, do meu sangue, da minha vida a cada um de vocês. E aquelas pessoas começaram a achar muito estranho, mas isso é canibalismo, isso é loucura. Como que uma pessoa pode dar da sua carne para o outro comer? Imagina, eu digo, eu vou dar da minha carne para vocês comerem. Não, padre, obrigado, não precisa não, padre. Prefiro ir no restaurante. Não, padre, em casa já tem muita coisa para comer, padre, obrigado. Padre é gente boa, padre é simpático, mas padre, guarda o braço aí para celebrar a missa, não dá a sua carne para comer não, padre. Lá em casa já tem muita comida, não, obrigado. E Jesus falou isso. O que as pessoas fizeram? Começaram a ir embora. É um doido, é um maluco, vamos prender, vamos bater, manda para o hospício. E aí começaram todo mundo embora. Era uma multidão, mais ou menos 5.000 pessoas que viram o milagre dos pães. Sabe o que aconteceu? Ficaram 12. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse assim aos apóstolos: vocês também querem ir embora? Vão embora. Vão embora. Vocês também querem ir embora? Olha, se a Eucaristia não fosse de fato o que é, Jesus falou: isto é o meu corpo. As igrejas protestantes dizem: isso simboliza o meu corpo, isso lembra o meu corpo, isso faz de conta que é o meu corpo, isso parece que é o meu corpo, isso dá uma ideia do meu corpo, isso é um símbolo do meu corpo. Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Vocês também querem ir embora? Em outras palavras, Jesus: é isso mesmo que vocês entenderam e eu não vou mudar. Então São Pedro falou uma das frases mais lindas de toda a Sagrada Escritura. São Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Na última ceia, aconteceu como uma morte espiritual de Jesus. Jesus antecipa a sua morte, que aconteceria na sexta, já naquela madrugada da última ceia. Porque Jesus, depois da sua morte, ele queria continuar presente com seus apóstolos. Então, na última ceia, ele realiza um grande milagre, o milagre da sua presença, antes mesmo da sua morte. E a Eucaristia continua sendo celebrada no mundo todo. Já ouvi muitas pessoas dizendo: padre, às vezes as pregações dos pastores, dos muçulmanos, dos judeus, é melhor do que as pregações dos padres. Pode ser. Padre, a acolhida nas outras igrejas é melhor do que na igreja católica. Padre, quando eu entro na igreja parece que tem gente que me olha de cima a baixo. Fica olhando a minha roupa, parece que fica olhando quanto tempo faz que eu não venho na igreja. Parece que vem gente na igreja, padre, só para julgar a vida dos outros. Deve ter mesmo. Padre, tem gente que não sai da igreja, mas fora da igreja, não é palavra minha, eu vou abrir só aspas, parece um capetinha, padre. Fala mal da vida de todo mundo, vive errado. Pode ter mesmo. Padre, o som na igreja parece que não é muito bom, mas nas outras igrejas o som é tão bom. Parece que nós nos sentimos em paz, mas na igreja católica às vezes dá uma preguiça na missa, um desânimo. Tudo isso pode ser verdade. Sabe por que eu não deixo a igreja católica? Porque aonde mais
nós teremos a Eucaristia. Aonde mais? Daqui a pouco nós vamos ter um momento de adoração e o padre vai dizer, daquilo que a Eucaristia realiza na minha vida, eu vou dizer a relação da minha vida com a Eucaristia. Mas, querido irmão e irmã, tente fazer agora este exercício no final desta pregação. Tente tirar a Eucaristia da sua vida. Imagina que você nunca participou de uma missa na sua vida, imagina que não tenha a Eucaristia na sua vida. O que sobra? Não sobra muitas coisas boas. Imagina se não tivesse adoração ao Santíssimo. Imagina se não tivesse a missa. Agora ia estar batendo perna na praça. Ia estar gastando dinheiro na loja. Ia estar comendo no restaurante. Imagina a nossa vida sem a Eucaristia. Se eu tirasse a Eucaristia da minha vida, não ia sobrar praticamente nada. Ame a Eucaristia. Ame Jesus Eucarístico. Muitas pessoas querem ir à igreja e não têm oportunidade. Por fim, nós não estamos celebrando o milagre eucarístico que aconteceu lá em 1263, o milagre eucarístico que vem lá da Itália. Não, nós não estamos celebrando esse milagre eucarístico. Corpus Christi, nós celebramos o milagre eucarístico que acontece em cada Santa Missa que nós participamos, em cada missa que nós estamos presentes. Vamos fazer agora a nossa oração e vamos pedir esta graça a Deus. A graça de entendermos que Deus ele é pequeno, é simples, e por isso que Ele é grandioso. Fazendo agora a nossa oração, vamos pedir a Deus a graça de amar a Eucaristia. A graça de preparar uma boa morada para Cristo Eucarístico morar dentro de cada um de nós. Os santos da igreja diziam, Deus não costuma pagar mal uma hospedagem que o recebe bem. Peçamos a graça de não apenas estar na missa, mas de participar da Santa Missa, de uma forma consciente e ativa. Peçamos que a nossa vida, a exemplo da vida de Jesus, também seja uma profunda entrega aos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos ajude a termos uma profunda conversão e um amor cada vez maior à Eucaristia.